Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Pai, porque cada dia nós temos esta comunhão diária contigo e isso é somente através do teu Filho amado Jesus Cristo. Ele alcançou isso para nós e por nós. Tu enviaste o teu Filho para morrer por nós e ele ressuscitou ao terceiro dia. Tendo morrido, ressuscitou ao terceiro dia e foi glorificado junto de ti. Obrigado, Senhor, porque é por meio do Teu Espírito Santo, através do Teu Filho amado, que nós temos esta comunhão contigo. Perdoa as nossas dívidas e faz com que nós não sejamos hipócritas, Pai. Perdoando então, faz com que nós então perdoemos a quem nos ofende, Senhor. E não nos deixes cair em tentação, mas sempre, Senhor, livra-nos do mal. Eu peço a Ti isto porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Sexta-feira nós estamos no último dia da semana, mas eu quero incentivar a vocês, caso não estejam numa congregação, a frequentarem sim uma congregação física a que eu falo. Graças a Deus que nós podemos ter esta comunhão. Eu creio que muitos de nós não está com numa igreja física assim, mas amados, quero vos lembrar que nós somos igreja. Nós temos comunhão uns com os outros, para a glória de Deus nós lemos a Bíblia e com a graça de Deus nós estamos aqui diariamente orando uns pelos outros e querendo o bem, obviamente, em Cristo, uns pelos outros. Por isso, eu não quero que vocês sintam algum peso no mau sentido, mas quero que entendam que Cristo nos disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então eu quero mesmo que vocês sintam alívio por esta comunhão real em Cristo Jesus. Isso é muito importante porque, meus amados irmãos, muitas vezes a nossa mentalidade, no mau sentido católica, mentalidade cultural, e nós humanos, nós queremos fazer obras para que Deus se agrade de nós, fazer obras para que nós então entendamos que nós somos salvos. Mas a salvação não vem por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. A obra é uma prova de que nós temos essa fé que nos salva. Mas o fazer uma obra sem fé, isso aí é morto. E ter fé sem obras também é morto, ok? Então, amados, a obra, ela vai confirmar a nossa fé. Ela vai confirmar realmente que nós temos fé. A obra, ela não vai fazer com que nós tenhamos fé porque sim. O que é que a obra vai fazer então? A obra vai confirmar. Olha, eu tenho fé, por isso eu faço. E não, eu quero ter fé, então eu vou fazer. Cuidado com isso, amados. Muitos de nós pensam que nós estamos aqui a tentar alcançar a salvação, mas na verdade Cristo alcançou isso tudo por nós. E esse é o Evangelho. É que nós temos que crer em Cristo. E essa realmente, se formos dizer, é a nossa obra. É crer no que Cristo fez e que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E é por meio de Cristo Jesus, por causa do Espírito Santo, é que nós podemos dizer isso. É por meio de Cristo Jesus que nós temos a salvação. E nós temos essa comunhão direta com Deus. Por isso, nós não temos que fazer mais penitências, nós não temos que fazer mais aquelas obras para que Deus se agrade de nós, porque eu vou-te dizer uma coisa, Deus não se vai agradar de ti realmente, Deus não se vai agradar de mim realmente. Ele agrada-se de ti, agrada-se de mim por causa do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, e não por aquilo que eu posso ou não por aquilo que tu podes fazer. Muitas vezes nós ouvimos dizer: Senhor, agrada-te de mim. Ele não se vai agradar de ti nem de mim, porque tu e eu somos corruptos, tu e eu somos cheios de pecado, tu e eu merecemos a morte eterna. Mas Deus agrada-se do seu Filho e agradou-se, claro, ficou agradado. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu realmente tenho esse agrado, essa alegria. Então, meus amados irmãos, é por meio de Cristo Jesus que Deus então se pode agradar de ti e de mim, mas na verdade Ele está-se a agradar do seu Filho, Jesus Cristo. Então, porque nós estamos no seu Filho, por nós estarmos no seu Filho Jesus Cristo, então Deus agrada-se de nós. Porquê? Por causa do seu Filho. Nunca por tua causa, nunca por minha causa. Nós somos insuficientes. A nossa carne não quer Deus. A Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus, mas somente quem está no Espírito Santo. E tu e eu conseguimos ter o Espírito Santo por nós mesmos? Não. É Deus quem faz isso em nós. Então, se nós realmente entendermos isso,
nós vamos começar a sentir um peso negativo. Vamos começar a deixar este peso negativo que tanto nos assola diariamente e vamos começar a viver em gratidão e não com peso, mas em gratidão, sabendo que Cristo Jesus é que levou realmente esse peso maior. Glória a Deus, amados. Eu quero que vocês escrevam glória a Deus, porque é maravilhoso mesmo, amados. Glória a Deus, amados. Nós vamos começar aqui em Números 30, versículo 1. Espero que todos estejam bem. Oremos uns pelos outros, amados. Números 30, versículo 1. Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e lhes disse: Foi isto que o Senhor ordenou? Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, e seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela cumprisse. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada e depois se casar e no dia em que ficar sabendo do voto ou da promessa o marido não levantar objeções, os votos e as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo do seu marido se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados e o Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos seus votos e promessas. Amados, interessante nós vemos aqui. Eu hoje vou querer parar regularmente depois de cada parágrafo, de cada contexto. Entendam que este pensamento está, de certa maneira, à mesma no Novo Testamento. Totalmente no Novo Testamento. Em que sentido, Simeão? No sentido de que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. O marido submisso a Jesus Cristo submisso a Deus. Isto é aquilo que nós vemos, amados. Desta maneira nós então podemos entender cada vez mais o que a Bíblia diz. Deus vai começar a ser maldoso com Jesus porque Jesus, seu filho, submete... Não. E Jesus vai ser maldoso connosco porque nós, e agora falo em relação aos maridos, neste caso específico, mas todos nós, claro, nós nos submetemos a Jesus. Não, Jesus não vai ser maldoso connosco, não vai usar de autoridade num sentido negativo. Da mesma maneira, um bom marido não vai usar de autoridade para ser maldoso com a sua mulher. Então, meus amados irmãos, aí nós temos liberdade, ok? Reparem aqui, se uma mulher fizer um voto, mas o pai não concordar, essa mulher não for casada, e se o pai não concordar, esses votos são anulados e o Senhor perdoa. Se o pai concordar com os votos que a mulher fez, neste caso que a filha fez, então o Senhor vai exigir que ela cumpra. Se uma mulher for casada, ou seja, fizer o voto antes de casar e levar esse voto para o casamento, e se o marido concordar, então a mulher vai ter que fazer, vai ter que cumprir. Porque ela fez o voto antes de casar, mas fez o voto. Mas até antes de casar, se a mulher fizer um voto e o seu marido atual, agora ela casada, ela disser, olha, eu fiz um voto ao Senhor, e o seu marido não concordar, o Senhor perdoa essa mulher, claro, essa questão de não cumprir os votos. Isso é maravilhoso, nós vemos isso, amados, porque essa união, ela vai ter que ser sincera. E uma coisa interessante, amados, é que no Novo Testamento a Bíblia diz para nós não jurarmos, e em Eclesiastes 5, o Antigo Testamento, diz para nós não fazermos votos precipitados. Eu tenho uma política, entre aspas, na minha vida. Eu tenho algo que eu levei mesmo quando eu entendi que não é bom nós jurarmos ou prometermos essas demais coisas, porque nós não sabemos se vamos conseguir cumprir. Então eu deixei de fazer isso. Inclusive, eu já disse aqui, mas inclusive na cerimónia de casamento, neste caso meu e da Sara, no nosso casamento, nos votos eu disse assim, tu sabes que eu não gosto de prometer seja o que for, mas eu gosto das promessas que Deus dá. E desta maneira, amados, nós podemos usufruir, desfrutar
da comunhão com Deus sem termos esse peso negativo. Muitas vezes nós fazemos resoluções de início de ano. Eu este ano vou fazer isso. Não resulta, amados. Mais vale tu do nada orares e dizes: Deus, por favor, faz-me ser mais como o teu filho, faz-me estar como tu queres que eu esteja. E aos poucos nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo na graça nesse sentido, ok? Em santificação. Glória a Deus. Reparem aqui que a mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. Porquê? Porque já não vai ter esse elo do marido. Esta parte com o marido. Esta parte em que diz divorciada, Antigo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento. Perguntaram a Jesus sobre isso. Antigo Testamento era-lhes permitido o divórcio, mas por causa da dureza do coração deles. Deus nunca permitiu o divórcio, Deus nunca permitiu ter mais do que uma mulher. Não. Deus não fez isso no início e no Novo Testamento é claro, não é para fazer isso. É ser marido de uma só mulher, mulher ter só um marido. E isso para toda a vida. Cristo Jesus explica isso no Novo Testamento de maneira clara. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido quando fizer o voto ou se comprometer por meio de uma promessa e o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que o marido ficar sabendo se recusar a aceitá-los, o voto ou a promessa dela será anulada e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas se ele não levantar objeção alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que está de acordo com todos os seus votos ou promessas. Maridos, não sejam frouxos. É que muitas vezes nós achamos que o marido quer ficar calado dessa maneira assim. Amados, a Bíblia está a dizer que se o marido não levantar objeções, então isso quer dizer um sim. Isto quer dizer que concorda. Então isto é muito importante, amados. Cuidado aí, ok? Mulheres, principalmente as mulheres que gostam de muita independência, entre aspas. Cuidado para que vocês não, de maneira involuntária, estejam a tirar o lugar do vosso marido, porque o marido pode estar menos bem na altura ou realmente não ter tanta firmeza e depois a mulher vai assumir um lugar que não é dela e aí vai desmoronar. Se ele esperar mais de um dia e anular um voto ou promessa, sofrerá o castigo que caberia à esposa. Vejam isto, maridos. Isto é muito importante, amados, para que nós entendamos que o marido não pode ser frouxo, ok? Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua esposa e entre um pai e sua filha moça que ainda mora na casa dele. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas, pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você morrerá e será reunido a seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: escolham e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian. De cada tribo de Israel enviem 1000 homens para a batalha. Assim escolheram 1000 homens de cada tribo de Israel, no total de 12.000 homens armados para guerrear. Moisés enviou 1000 homens de cada tribo sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, ou seja, do sobrinho de Moisés, filho de Arão, este Eleazar. Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar a ordem de ataque. Atacaram Midian, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Os 5 reis midianitas morreram na batalha: Evi, Requém, Zur, Hur e Reba. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo o gado, os rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamentos onde os midianitas moravam. Depois de juntarem todos os despojos, tanto os prisioneiros como os animais, trouxeram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel que estava acampada nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó.
Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e os capitães que voltaram da batalha. Por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Deixem viver somente as meninas virgens. Tragam-nas para viver entre vocês. E todos que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias. Purifiquem a si mesmos e às prisioneiras no 3º e no 7º dia. Purifiquem também todas as roupas e todos os objetos de couro, pelo de cabra ou madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participaram da batalha: O Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais. Tudo que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metal serão purificados com a água da purificação, mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No 7º dia, lavem as roupas e vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento. O Senhor também disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas como dos animais. Dividirão o despojo em 2 partes e entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entreguem primeiro um tributo que cabe ao Senhor, um de cada 500, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos e das ovelhas. Entreguem essa porção tirada da parte do exército ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separem um de cada 50, tanto de pessoas como do gado, dos jumentos, das ovelhas e dos outros animais. Entreguem essa porção aos levitas que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado totalizou 675.000 ovelhas, 72 cabeças de gado, Vou ler outra vez. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado totalizou 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 337.500 ovelhas, das quais 675 eram o tributo ao Senhor, 36.000 cabeças de gado, das quais 72 eram o tributo ao Senhor, 30.500 jumentos, dos quais 61 eram o tributo ao Senhor, e 16.000 virgens, das quais 32 eram o tributo ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. E isto, obviamente, amados, para essas pessoas, de certa maneira, eu vou dizer, entre aspas, eram consagradas, ou seja, tinham que viver somente para o Senhor, estes animais seriam utilizados, etc, etc. Metade do despojo pertencia aos israelitas e Moisés a separou da metade que pertencia aos homens que lutaram. A parte dos israelitas totalizou 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Da metade entregue ao povo, Moisés separou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os generais e os capitães foram a Moisés e disseram: Nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha sob o nosso comando. Nenhum de nós está faltando. Por isso, de nossa parte do despojo, apresentamos os objetos de ouro como oferta ao Senhor.
braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. A oferta fará expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles as joias e os objetos artesanais de ouro. Ao todo, o ouro que os generais e os capitães apresentaram como oferta ao Senhor pesava por volta de 200 quilos. Todos os homens que participaram da batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães e levaram o ouro para a tenda do encontro como recordação para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Glória a Deus, amados. Lucas 4, 1 a 30. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Reparem, Jesus tinha acabado de ser batizado aqui, ok? E foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Ok? Normalmente, amados, acho que vemos em Mateus, lá está a dizer que Jesus esteve lá durante 40 dias e que então foi tentado pelo diabo. Aquela tentação que nós vamos ler agora, mas que também lemos em Mateus. Mas aqui está a dizer que ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias e não apenas aquele dia, ok? Interessante isto aqui. Mas nós sabemos esta parte final. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. E aqui nós vemos em Mateus também que está escrito, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, mas claro, aqui está só assim, ok? Então o diabo o levou a um lugar alto e num momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adora o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Amados, reparem que o diabo utilizou a Escritura para tentar enganar. E é isto que acontece diariamente com os falsos mestres. Eles enganam as pessoas utilizando a Escritura, utilizando a Bíblia, ok? Ele ordenará os seus... Não está escrito isto? Está, Salmo 91. Salmo 91, 11 e 12. Está escrito isto, amados. Mas nós sabemos que se nós não entendemos o contexto, se não entendemos o que quer dizer, nós podemos ser grandemente prejudicados. Por isso é que o Espírito Santo é quem nos mostra o verdadeiro significado das Escrituras. Lembrem-se, aqui no início, Jesus cheio do Espírito Santo. Então Jesus também respondeu: as Escrituras dizem, as Escrituras dizem, as Escrituras. Então como é que nós vamos resistir ao diabo? Como é que nós vamos chegando, se nós chegarmos a Deus? Como? Com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada. Ok? Não é com o nosso próprio pensamento. Eu agora vou fazer um truque diferente agora vou experimentar isto para eu resistir à tentação. Amados, as nossas armas não podem ser carnais. Se vem da nossa mente, acaba por ser carnal. A Bíblia tem todas as armas necessárias para nós, ok? E Jesus então disse, desta vez, não, as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus.
Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. Reparem, outra oportunidade por meio de Jesus. Jesus iria dar outra oportunidade? Não, na verdade, Deus iria permitir que o diabo então tentasse a Jesus. Isto é interessante e vemos isso claramente no livro de Jó, ok? Então, surgisse outra oportunidade. Amados, nós muitas vezes pensamos que Deus e o diabo estão a confrontar-se. Não, tá, a Bíblia é clara. Isso, obviamente, amados. Deus é Deus. E Ele criou o diabo, ok? E às vezes as pessoas dizem, Jesus e diabo, eles são por igual, só que um é mau e outro é bom. Não, todas as coisas estão sujeitas a Cristo Jesus, porque Deus Pai assim quis. Ok? Então, Jesus é que nem se compara. O diabo é uma criatura hiper poderosa, claro, muito mais do que nós todos, ok? Mas não se compara com o poder de Deus. E aqui eu falo, o poder do Pai não se compara com o poder do Filho, não se compara com o poder do Espírito Santo, amados. Não dá para, não é por igual, ok? Muitas vezes nós pensamos, as trevas e a luz estão numa luta. Não, Cristo já conquistou todas essas coisas. Nós estamos nessa luta, sim, diariamente. Porquê? Por causa da nossa carne. O mundo jaz no maligno. Foi o que o diabo disse aqui. O diabo disse que este mundo era dele e que ele então poderia dar o que ele quisesse. Por isso, meus amados irmãos, não estejamos com medo, mas tenhamos confiança. Não é para dizer, eu declaro em nome de Jesus. Amados, tu e eu não temos poder algum. Mas a palavra tem poder. A palavra, não as tuas e não as minhas. A palavra de Deus tem poder, sim, não as tuas e não as minhas. Mas a Bíblia mostra o quê? Quando nós dizemos que a palavra tem poder, nós estamos a querer dizer bará, na verdade, que significa criar do nada. Se as nossas palavras pudessem trazer à existência e ter esse poder todo, então nós seríamos Deus. E nós não somos Deus, Deus é só um. Ok, então isso é bem claro na Bíblia, mas as pessoas querem ter tanto poder, mas depois elas são consumidas o tempo todo. Porquê? Porque esse peso está sobre elas. Meus amados irmãos, nós não temos poder algum. Quem tem poder é Cristo Jesus. É Deus, claro, mas nós vemos que nós podemos estar de pé pela graça de Deus, mas através do seu Filho amado Jesus que morreu por nós. E Deus deu-nos o Espírito Santo para que nós não estejamos sozinhos, órfãos. Então nós podemos desfrutar da sua palavra, nós podemos realmente entender que tudo está submisso a Deus. Nem tudo faz a vontade de Deus. Nem o diabo não faz a vontade de Deus. Os demónios não fazem a vontade de Deus. Nós, muitas vezes, a nossa carne não faz a vontade de Deus. E nós, mesmo assim, cristãos, muitas vezes, diariamente, nós não fazemos a vontade de Deus. O que mostra claramente uma coisa. Ou nós realmente entendemos isso e nos humilhamos mesmo perante Deus para que Ele, quando Ele quiser e como Ele quiser, nos exalte no sentido de estar com Ele. Ou então, amados, se nós começamos a achar que somos nós que conseguimos alguma coisa e que as minhas palavras têm poder, na verdade nós estamos a dizer, Deus, eu não necessito de Ti, eu já recebi o Teu Espírito, mas agora eu faço as coisas como eu quiser, Deus. E não é assim. Glória a Deus, amados. Se nós entendemos realmente o que significa graça, nós vamos entender que a graça faz com que tu e eu não sejamos consumidos, porque essa graça está ligada à misericórdia. E se nós temos a graça de ter uma comunhão direta com Deus por meio do seu Filho, não foi porque tu fizeste alguma coisa, foi porque Deus amou o mundo. Não porque tu fizeste alguma coisa, não porque eu fiz, mas porque Deus amou o mundo. E se tu, no dia de hoje, és cristão, não é porque tu aceitaste, eu aceito, então Deus é a meu favor. Não, amados, se tu és cristão foi porque Deus assim estabeleceu, foi porque Deus assim definiu, foi porque o Espírito Santo de Deus chegou a ti, porque Deus quis. Cristo Jesus disse, àqueles que tu me dás, eu não os lançarei fora, eu os não deitarei fora, eu não vou perdê-los. Então, quem é que dá? O Pai. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías.
aqui, amados, nós temos que ver aqui, foi à sinagoga no sábado como de costume. Jesus, ele era praticante da lei, ok? E Jesus praticou e cumpriu toda a lei. A Bíblia diz assim, Jesus não veio negar ou contrariar a lei, mas veio cumprir tudo. Por isso é que por isso é que ele é o nosso mediador entre nós e neste caso entre Deus e o homem, ok? Porque ele satisfez todas as coisas que Deus queria que nós fizéssemos. Jesus cumpriu tudo isso. Então Jesus se levantou quando foi à sinagoga, se levantou para ler as escrituras, entregaram-lhe, que isto era um hábito. Umas vezes era Jesus, outras vezes era outra pessoa, ok? Mas neste caso, Jesus então levantou-se para ler as escrituras e entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E Jesus o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Reparem, Jesus abriu no lugar e procurou por este lugar no livro onde estava escrito. Não foi tipo assim, aqui, uau, esta mensagem é mesmo para mim. Amados, a Bíblia tem um contexto, nós temos que ver esse contexto. Mas Jesus abriu e encontrou. Ok, encontrei. Ok? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas, as boas notícias, as boas novidades, o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Glória a Deus, amados. Mas vejam aqui, eu não sei qual era o hábito deles, sinceramente. Eu não sei se eles iriam ler e falar alguma coisa, ou iam ler e esperavam receber do Senhor alguma coisa, Eu não faço ideia. Eu não sei se eles liam e apenas liam, ou se eles liam e comentavam sobre isso. Provavelmente eles comentavam sobre isso em família, ok? Nós não vemos as pregações atuais aqui, ok? As pregações atuais foi uma coisa que... Oh, amados, nós temos muito, muito para aprender. As pregações atuais muitas vezes não têm comunhão, não é de comunhão, é só tipo uma palestra que alguém está a dar ali sobre Cristo, mas não é comunhão. Mas nós vemos aqui, até na sinagoga, nem estou a falar na igreja de Cristo aqui, estou a falar aqui na sinagoga. Todos na sinagoga olhavam atentamente, eu não sei porquê, provavelmente era normal a pessoa continuar a falar, mas reparem aqui, Jesus levantou-se, leu o livro, fechou e entregou ao assistente, que agarrou no livro, e então se sentou. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Nós lemos sobre isso, ok? Que eles consideravam José seu pai. Porque José era marido de Maria, né? Então ele disse: sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 3 anos e meio, e uma fome, isto é Jesus a falar, e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. O que é que Jesus está a dizer aqui? Que apesar de haver muitos judeus e muitos espirituais e religiosos e tudo mais, reparem a quem é que aconteceu esta primeira parte em que Elias foi enviado
à viúva, neste caso de Sarepta, e noutra região. Está a dizer... E havia muitos leprosos em Israel, mas o único que foi curado foi Naamã, o sírio. Jesus está a dizer isso para confirmar. Eu, porém, lhes digo que nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Amados, e muitas vezes nós dizemos que a cura física e tudo mais, isso aí não, tem que haver, porque se não houver é falta de fé, etc. Nós muitas vezes estamos a fazer este tipo de coisa. Nós não entendemos este tipo de palavras. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer. Mas a minha fé pode mudar. Deus precisa da minha ajuda. Deus não precisa da minha ajuda para nada. E a minha fé tem que ser baseada em Cristo. Deus diz, olha, vocês dizem-se filhos de Abraão, eu posso fazer dessas pedras filhos de Abraão. Então Deus não precisa da minha ajuda. Eu tenho que sentir gratidão por eu. Obrigado, Deus, porque tu não precisas da minha ajuda, mas mesmo assim tu me escolheste para estar contigo, para te servir por meio, neste caso, a Cristo Jesus, a tua palavra, e viver em plenitude de vida. Glória a Deus, amados. Quando este pessoal ouviu isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até à beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Eu não sei se ele fugiu, não sei se ele conseguiu sair dali, ou se ele realmente, olha, não chegou o meu tempo, então vocês não vão tocar. Eu não faço ideia, ok? Pequena pausa e nós vamos ler Salmos e Provérbios, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus, amados e irmãos. Eu quero saber como vocês estão a entender as coisas que eu estou a falar, porque desta vez eu não estou a ler tudo, eu só leio com contexto e estou a explicar. Em vez de ler tudo e voltar atrás e explicar, eu estou a ler contexto por contexto. Eu quero saber mesmo a vossa opinião sobre isto aqui. O que é que vocês estão a entender? Que está a ser mais fácil de entender ou não estão habituados e aparentemente é mais difícil de entender? Desta maneira eu consigo explicar mais e melhor, de maneira mais concisa. Da outra maneira eu consigo explicar de maneira geral. Pode faltar algumas coisas que eu gostaria de falar, mas ao mesmo tempo eu posso dar mais ênfase no sentido geral. Então eu quero saber. Então, até agora eu tenho lido, voltado atrás, sublinhado, voltado atrás e explicado. Aquelas coisinhas. Mas agora, contexto a contexto, eu estou a parar e estou a explicar. Por favor, digam-me o que é que vocês estão a viver mesmo, se estão a entender melhor ou se está mais complicado de acompanhar o raciocínio, ok? Vamos ler Salmos e Provérbios. Salmos 63, 1 a 11. E como vocês têm reparado, eu não tenho falado sobre Salmos, só mesmo uma coisa ou outra, mesmo para nós desfrutarmos apenas do que está aqui escrito, ok? Salmo 63 é um salmo de Davi sobre a ocasião em que estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti, nesta terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em teu santuário e contemplei teu poder e tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios te louvarei. Sim, te louvarei enquanto viver. A ti, em oração, levantarei as minhas mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Eu acho interessante isto aqui, eu tenho que ver nas outras versões da Bíblia, porque sim, te louvarei enquanto viver, a ti em oração levantarei as minhas mãos.
Mas as pessoas muitas vezes acham que levantar as mãos é algo negativo, né? Principalmente nas igrejas mais ditas conservadoras. Qual é o problema de levantar a mão? Eu vou dar glória a Deus. Glória a Deus, vou levantar mesmo. Mas eu achei interessante em oração. Eu quando leio isto, amados, eu vejo muito a questão... Eu não sei se estou correto nisto aqui, ok? Mas é a maneira como eu vejo. Então, eu levanto as minhas mãos de querer chegar a Deus. Agora, tem outra questão aqui. Quando nós nos humilhamos mesmo, não é com mãos levantadas nesse sentido, né? É, obviamente, com a cabeça, com o rosto em terra, humilhados mesmo. Glória a Deus pela sua palavra. Mas eu vou sublinhar isto aqui porque eu quero voltar depois do vídeo, da estreia deste vídeo aqui, eu quero voltar e entender o que é que dizem as outras versões. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda. Oh, glória a Deus, amados. Pois tu és meu auxílio, à sombra das tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra, morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Provérbios 11, 20 e 21. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas ele se alegra com os que andam em integridade. O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. Os perversos do coração são detestáveis para o Senhor, mas ele se alegra com os que andam em integridade. O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. Meus amados irmãos, permaneçamos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Glória a Deus em todo o tempo, amados. Glória a Deus em todo o tempo. Deleita-te na Bíblia. Deleita-te na Bíblia, porque dela, meus amados irmãos, é que está verdadeiramente a fonte de vida, porque Cristo é a vida. E a Bíblia, eu vou dizer desta maneira, é Cristo. E Cristo é a plena revelação de Deus. Glória a Deus, amados. E nós podemos entender tudo pelo Espírito Santo. Deus seja louvado em todo o tempo. Mais uma vez eu digo, permaneçamos na Bíblia para que ela permaneça em nós. Um ótimo fim de semana para todos. Orem a Deus, não com um peso negativo, mas orem a Deus em relação à congregação, amados, porque é bom congregar. É bom. Nós crescemos mais quando congregamos uns com os outros. A nossa paciência começa a ser praticada e nós realmente somos provados em muitas outras coisas quando temos essa comunhão física com outras pessoas, ok? Glória a Deus, amados. Deus seja louvado em todo o tempo. Até segunda, se Deus permitir. Amém.